Tá? Então, vou começar a gravação. Ok, estamos gravando. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, a gente vai apresentar hoje algumas novidades do EduComp 2022, algumas outras coisas que não são novidades, mas são continuação do ano passado, que é a apresentação das trilhas, né? E, claro, você que está aqui presente agora no Zoom, você quiser tirar dúvidas, manda no chat, peça a palavra, a gente está entre amigos aqui, né? E aí também, assincronamente, depois que você estiver assistindo essa apresentação, você pode enviar as suas dúvidas para o comitê de programa ou para os coordenadores de trilha, se for alguma coisa mais específica, ok? Então, vou começar apresentando alguns dados do EduComp de forma geral, né? Só para confirmar, todo mundo está vendo a apresentação ok? Me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o EduComp 2022, né? A gente está na segunda edição do Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, ok? Se vocês quiserem mais informações sobre o EduComp, chamada de trabalho, tópicos de interesse, tudo isso está disponível no nosso site. A gente tentou deixar isso de forma bem clara e bem direta, mas se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? O EduComp é um evento realizado pelo GIEC com o apoio da SPC, ok? Esse ano a gente vai ter algumas novidades, tá? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais delas durante a discussão, né? Que vai ser o workshop de teses e dissertações, né? Que a gente vai ter dentro do EduComp, vai ser o nosso primeiro dentro desse modelo, desse workshop, que vai ser um pouquinho diferente de um concurso, né? A ideia não é essa, vai ser um misto de consórcio doutoral com tutoria, né? E os alunos vão ter a oportunidade de apresentar brevemente os trabalhos dele no palco principal do EduComp, né? Depois a gente pode passar mais detalhes sobre isso. Quem está encarregado disso é o Heitor, que está presente aqui conosco, se vocês quiserem tirar dúvidas, mas dentro em breve a gente vai apresentar para toda a comunidade como que vai funcionar os detalhes do workshop. A gente vai ter um número limitado, tá, de participantes por causa desse modelo que a gente quer adotar para o workshop, mas fiquem antenados aí que logo a gente vai dar mais detalhes sobre isso, tá? E esse ano também, isso é muito legal, eu imagino, para os revisores, mas também para a comunidade externa, né? A gente vai lançar o nosso guia de revisão, tá? Que vai ser o nosso grande documento balizador, né? Do que a gente considera qualidade, né? Os valores, os objetivos que a gente tem dentro do EduComp, tá? Então, esse guia vai ser bom para a gente tentar melhorar o processo de avaliação dos artigos, tornar ele um pouco mais consistente, mas principalmente mais transparente. Esse guia vai estar disponível para toda a comunidade, não só para os revisores, né? Então, você que é autor e gostaria de ver, olha, eu gostaria de saber como o meu artigo vai ser avaliado dentro do EduComp, todos os critérios a gente tentou deixar o mais claro possível, né? Ele é baseado no guia da Aisha, que compartilhou isso com toda a comunidade de educação e computação. Então, dentro em breve, lá no site, a gente vai ter esse guia. Eu vou falar um pouquinho dele depois, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre o evento, né? Como vocês já sabem, desde o ano passado a gente tentou deixar os tópicos de interesse, ou seja, o escopo do EduComp o mais amplo possível, ok? Se vocês tiverem dúvidas, olha, será que meu artigo cabe dentro do EduComp? Né? Dentro do site a gente tem os tópicos de interesse, tem uma ferramenta que você pode pesquisar se um determinado tópico faz parte dos tópicos de interesse do EduComp, mas sempre lembrando, estou na dúvida, será que isso está dentro do escopo ou não? Talvez não tenha exatamente esse seu tópico dentro da chamada. Entre em contato com os coordenadores de trilha ou entre em contato com os coordenadores gerais e a gente tira essa dúvida com você, ok? Lembrando, nosso objetivo é sempre ser o mais amplo possível. Se você fala sobre algum aspecto da educação de computação, a gente imagina que esse seu trabalho faz parte do EduComp, tá? Então, aqui tem a lista completa, eu não vou entrar nessa lista completa, vocês podem checar além do site, mas como vocês podem ver, ela é bem ampla, a gente sempre tomou um cuidado de ser bem abrangente, né? Inclusive nessa lista de tópicos de interesse, ok? E aí, finalmente, né, vamos para algumas coisas práticas antes da gente falar das trilhas, né?
submetendo meu artigo para o EduComp 2022. Então, qual é o processo e quais são as datas importantes que a gente vai ter esse ano, tá? Então, aqui, ó, dia 17 de outubro, mais ou menos, um pouquinho menos de um mês aí, né, 20 dias, a gente tem o envio dos abstracts, ok? Então, nessa data de 17 de outubro, que é um hard deadline, a gente não vai mudar, tá? Você tem que mandar o seu título, resumo, palavras-chave, claro, com os autores ali dentro da plataforma do Gênesis, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso também, ok? Óbvio que depois você pode fazer alterações, tanto no título quanto no resumo, tá? E ainda, até em casos eventuais, pode ser alterado os autores desse trabalho, tá? Então, não está escrito em pedra, você pode alterar alguma coisa. Então, se você está em dúvida, garante já envia o seu resumo, etc. Por quê? Depois você vai ter quase uma semana, né, para finalmente terminar o seu artigo completo, né? Então, o envio do artigo completo é no dia 24 de outubro de 2021, então tem essa folga, né? Ai, meu Deus, eu acho que eu consigo dar conta em uma semana, etc. Garante lá a sua submissão do teu resumo, envia na plataforma e depois faz aquele rush para terminar o artigo completo e enviar dia 24, tá? Daí inicia o processo de avaliação, ok? Que é bem extenso, a gente garante que os revisores vão ter bastante tempo para olhar com cuidado os artigos de vocês. A gente quer garantir um processo mais inclusivo, eficiente, justo possível dentro do EduComp, tá? E até o dia 23 de dezembro de 2021, você vai receber esse presente de Natal, que é a aceitação do seu artigo dentro do EduComp, tá? E aí você pode descansar tranquilo nas férias, final de ano, etc., porque a versão final no Camera Ready é só lá para o final de janeiro, para o pessoal dos anais cuidar certinho. Nossos artigos são publicados dentro da SOL, né? SBC OpenLib, e a gente toma conta com o maior carinho para que tudo saia bem legal dentro dos anais, como aconteceu no ano passado, ok? Então, para enviar os artigos do EduComp, né, a gente faz uso da plataforma GEMS, né, da SBC. Então, você tem que criar uma conta, é super fácil se você ainda não tem essa conta, tá? E para aquela data de 17 de outubro, né, você vai mostrar, ó, vai enviar, como eu falei, o título, né, o resumo e quem são os autores e vai indicar entre 1 e 3 tópicos de interesse. A gente vai usar esses tópicos de interesse, né, como um indicativo da onde, né, para qual tipo de avaliador, né, para qual avaliador a gente vai enviar esse seu artigo para revisão, ok? Depois, no dia 24, né, você vai submeter o artigo final, né? O artigo final ele pode ser escrito tanto em português quanto em inglês, tá? Ok? A gente publica nas duas línguas. O padrão, né? Atente, não é o da SBC, é o da SIGSE. Esse ano a gente tentou facilitar ainda mais o processo, tá? Então o EduComp agora ele tem um template pronto no Overleaf, né? Para aqueles que querem trabalhar com LaTeX. Então você só procurar lá no Overleaf EduComp, tem o template já prontinho, só você criar a cópia desse template e usar ele. Para aqueles que usam o Word, no nosso site tem disponível o template de novo. Pronto, a gente tomou o maior cuidado para que ele já estivesse o mais preparado possível para que vocês possam usar esse material, tá? Então, é um template de folha dupla, né? Dá para escrever bastante nele. A gente tem um mínimo de 6 páginas e o máximo de 10 mais 1, ou seja, 10 páginas, mais uma extra, apenas com referências, se for necessário, ok? Então, é bastante texto, gente. Dá para vocês escreverem artigos completos, bem detalhados para o EduComp, ok? Como eu falei, esses artigos vão ser publicados na SOL, caso sejam aceitos, ok? Então, lembre-se que vocês têm que anonimizar o artigo para enviar o EduComp, tá? E a gente pede também, isso vai estar lá na guia também para os revisores, que eu vou falar mais no final, né? Que vocês tomem cuidado com não só anonimizar o nome dos autores, mas dados que permitam identificar a sua instituição, tá? Dados que permitam identificar, por exemplo, um trabalho passado, cujo esse trabalho é um prosseguimento. Então, tomem cuidado com esses tópicos, ok? Para anonimização. De novo, os revisores vão tomar cuidado se eles sentirem que foi violado o double blind, a gente vai entrar em contato para sanar essas questões. Se for alguma coisa muito séria, infelizmente o artigo é rejeitado, tá?
De novo, se você mandou o abstract dia 17, quer mudar um pouquinho para o dia 24? Ok, sem problema nenhum, fica a critério dos autores, tá? E a gente pede que não altere o template, né? Mantenha o texto o máximo possível no padrão do template. Eu imagino que vocês não vão precisar alterar nada, mas para aqueles que têm o Word, que estão fazendo principalmente no Word, tomem cuidado para manter esse formato, ok? Então, aí no dia 24, vocês vão enviar esse artigo do GEMS, né? Já depois que vocês enviarem o abstract, já vai ter lá uma seção onde vai ter para você enviar o manuscrito completo no formato PDF, ok? Então, vocês já vão pegar aquele artigo que vocês produziram ou no LaTeX ou no Word, converte para PDF, faz o download, envia e aí só aguardar o resultado, tá? Então, eu vou falando dos critérios de avaliação um pouquinho depois, quando eu estiver mostrando lá o nosso guia para os revisores, tá? Então, mas lá no site a gente também tem esses critérios, ok? E aí, né, depois da notificação de aceitação, vocês vão receber o review, né, de cada um dos seus artigos. A gente procura ter o máximo possível de reviews para cada um dos artigos, para que a gente tenha uma versão bem diversa desse artigo que você está produzindo, tá? Então, cuidado com a caixa de spam. Esse ano também os artigos vão receber a meta-revisão junto com a revisão. No ano passado a gente também fez isso, a gente vai continuar esse processo. O processo de meta-revisão vai ser um pouco diferente, mas vocês vão receber a meta-revisão, assim como vocês receberam na versão do ano passado do EduComp, tá? A gente não tem fase de rebuttal, claro que vocês têm direito de enviar quaisquer dúvidas que vocês tenham para o comitê de programa, né, para avaliação, mas não existe a fase de rebuttal, então não existe digamos assim, uma etapa onde vocês vão ter um major review, alguma coisa do artigo de vocês, né? A gente pode condicionar a aceitação a alguns detalhes pequenos que a gente solicita para vocês ajustarem de acordo com as sugestões dos revisores, ok? E aí, por fim, na submissão final, tome cuidado se as informações anônimas forem corrigidas, né? Principalmente se você anonimizou as instituições e etc. Então, tome cuidado com isso, ok? A gente vai enviar para vocês as informações do evento, né? O DOI, etc., que vão ser inseridas no template para a versão final, ok? Tomem cuidado com o exagero no VSpace e etc. dentro do LaTeX, para quem está acostumado a fazer isso, que talvez na versão final a gente peça para vocês corrigirem essas coisas para ficar dentro do tamanho das 10 páginas, né? E aí a gente sempre pede para vocês conferirem com cuidado a informação final, porque depois que for para o Comitê dos Anais para publicação, a gente não pode fazer alteração alguma no artigo, e a gente sempre lembra, né? Como eu falei, lá no começo enviou o abstract, vai mudar algum outro autor? Ainda é possível. Depois que a gente fez a submissão do artigo para avaliação, a gente não aceita a alteração de autores, tá? Então, tomem cuidado e já façam todas as alterações entre o envio do resumo e o envio final entre dia 17 de outubro e 24 de outubro, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as trilhas do EduComp, e aí depois que todas as trilhas estiverem apresentadas, eu volto para falar um pouquinho sobre o nosso guia de revisão, ok? Então, eu também faço parte, né? Eu sou o coordenador de programa, mas eu também faço parte da coordenação da trilha 1 de artigos de pesquisa, né? Ensaios, desculpa, está errado aqui, não era para ter ensaios, foi falha minha, só artigo de pesquisa, ensaios é a Tassiana que vai apresentar no final, que depois eu vou corrigir antes de mandar, ok? Então, esqueça a parte de ensaio, só artigo de pesquisa. Quem faz parte dessa trilha dos coordenadores sou eu, né? A professora Elaine, da UFAM, e o professor Wilkerson, da UFCG, ok? Você pode entrar em contato com qualquer um deles para tirar dúvidas, ok? Sobre o que se encaixa na trilha, a gente vai falar um pouco disso agora, né? Então, como que a trilha 1 foi pensada, né? A ideia da trilha 1 é que a gente tivesse o máximo de rigor nos critérios de avaliação, tá? Então, que a gente tivesse qualidade nessas revisões. A gente já falou que a gente vai ter um tempo grande nessas revisões, mais de um mês, por exemplo, né? A gente tenta o máximo possível selecionar os avaliadores que vão atuar dentro desse artigo, a gente tenta o máximo possível colocar um casamento legal entre a expertise dos avaliadores e o tema do seu artigo, né? E aí, como eu falei, a gente se inspirou em padrões da comunidade internacional, assim como o nosso guia de avaliação, tá? Claro que tudo isso foi adaptado
para o nosso contexto, né? Então, o que caracteriza um artigo de pesquisa, tá? A gente imagina que um artigo de pesquisa, o que define ele são os padrões científicos rigorosos, né? Um artigo de pesquisa, ele deve ter, de preferência explicitamente, mas algumas vezes implicitamente, mas explicitamente é preferível, né? As questões de pesquisa, tá? Quais são os fundamentos teóricos que deram origem a essas questões de pesquisa ou que deram origem a um método que você vai estar utilizando dentro do seu trabalho, né? A revisão de literatura, principalmente na ideia de como os trabalhos anteriores se conectam com o seu trabalho atual e qual o impacto que esse trabalho atual seu vai ter nessa literatura existente, tá? Os métodos, a gente pode usar métodos empíricos, analíticos, críticos, tá? Tanto quantitativos quanto qualitativos ou mistos, ou seja, não tem uma prevalecência de um tipo de método ser mais rigoroso que o outro, desde que eles sejam bem executados, né? Claro, tem que ter uma descrição dos resultados de forma clara, né? E principalmente que os autores devem apresentar como esses resultados, né, impactam a pesquisa na área de forma geral e quais são as limitações dessa pesquisa e os prospectos futuros dela. Então, isso é mais ou menos o que a gente espera de um artigo de pesquisa. Pode ter alguma mudança pontual em cada um desses critérios, de acordo com o tipo de artigo que você está submetendo, mas é isso que a gente espera de um artigo de pesquisa, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para as outras trilhas, os coordenadores de outras trilhas, que eles vão falar um pouquinho sobre o que se esperam dos artigos em cada uma das trilhas, ok? Fiquem à vontade, coordenadores. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Sim, Whindersson. Já estão vendo aí minha tela, né? Sim. Bom, pessoal, então eu vou falar sobre a trilha 2, né? A trilha de relatos de experiência, né? Essa trilha, ela está sendo coordenada pela professora Fabiane Benite, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e por mim, né, eu me chamo Whindersson Viana, né, sou professor aqui da Universidade Federal do Ceará. E essa trilha, né, o que caracteriza ela, né, diferente, por exemplo, de um artigo que vai para a trilha 1 de pesquisa, né? No caso, o que a gente espera de um artigo da trilha de relatos seria uma descrição, né, de um uso inovador de alguma, por exemplo, metodologia, ferramenta, né, dentro do contexto de ensino de computação, que possa, né, inspirar em outros professores a adotar essa ideia inovadora, vamos dizer assim, claro que adaptando para dentro do contexto de cada professor, né? Então, para que isso seja possível, né, um artigo, né, da trilha de relatos de experiência, ele tem que trazer detalhes, né, exatamente como foi o contexto, né, de aplicação dessa ideia, né, para que ele possa ser adotado por terceiros, né. É importante também que seja descrito, né, uma reflexão profunda de quais foram os impactos positivos e negativos, né, dessa ideia inovadora, né, e, claro, também das limitações da intervenção que foi realizada e que está sendo descrita no artigo, né. Bom, então, algumas diretrizes, né, para quem vai escrever artigos para essa trilha, né. Então, descrever bem, né, qual foi o contexto, né, por exemplo, a etapa do ensino, o perfil dos participantes, né, perfil dos professores, né, que estavam trabalhando nessa ideia inovadora, né, o quanto que essa ideia ela inova em relação ao estado da arte, por exemplo, uma metodologia que já era aplicada em outro contexto, foi trazida para dentro do contexto de ensino de engenharia de software, por exemplo, né? Detalhar bem essa atividade, né? Como foi a metodologia para a criação, caso seja do próprio autores da pesquisa, ou então para a adoção e adaptação, né? Como foi feita a avaliação, se houve algum tipo, por exemplo, de avaliação de impacto de uso, né? Engajamento, no desempenho dos alunos, né? Discutir bem, né, esses resultados dessa aplicação, né, dessa ideia inovadora
e as lições aprendidas, né? E trazer também algum tipo de registro, né, que evidencie, né, esses argumentos, né, que estão sendo trazidos, por exemplo, de que essa ideia realmente ajudou, por exemplo, a melhorar uma disciplina, né, ou então engajamento dos alunos, ou então, por exemplo, a autoestima, né, aumento de autoestima, utilizando, adotando essa ideia inovadora, tá? Bom, quais são os tópicos, né, de interesse, né, são os mesmos, né, da trilha 2 são os mesmos tópicos, né, da trilha 1, né, de pesquisa, né, eu não vou aqui também descrever, né, são mais de 60 tópicos ligados à educação em computação, que você encontra lá no site do evento, e lembrando que a gente está falando aqui de tanto o ensino de computação, educação em computação na educação infantil, fundamental, médio, técnico e superior, né? Bom, aqui eu trouxe uma nuvem de palavras, né, dos artigos que foram aceitos no ano passado, né, para a gente ter uma ideia, assim, de que tópicos foram abordados, né, então, de artigos relacionados à programação, a pensamento computacional, né, a, a monitoria, né, de ensino de computação, de algum tipo, em várias etapas, né, ensino superior, ensino técnico, né, pesquisa na área de ensino de redes, de engenharia de software, então, foi bem, bem variado, né, os artigos que a gente viu no ano passado. E quais são, né, os critérios, né, de avaliação, né, desses artigos, né? Então, a questão da aderência à trilha, né? Então, pode ser que você acabe descrevendo, ou então está propondo algo que tem mais a ver com uma outra trilha, por exemplo, ensaios, ou então trilha de pesquisa, né? A questão da originalidade, né? Se o que está sendo reportado qual é o nível de inovação, né, que existe, se não é algo que já é comum, já é bem adotado, já é bem documentado, né? Se tem algum tipo de impacto educacional descrito no artigo. E aqui a gente quis dar ênfase à questão da replicabilidade, né? Tem informações suficientes para que isso possa ser adotado por outros professores, né? Se está bem fundamentado, questão teórica, pedagógica, né, que está sendo proposto, ou que está sendo relatado, né, que foi experimentado, e também a escrita e organização para do relato de experiência, né? Aqui eu trouxe 3 exemplos, né, de artigo do ano passado. Então, o primeiro é um artigo que ele relata uma década, né, de experiência, né, do ensino de programação na rede pública de ensino. Então, pode ser que seja um relato assim, né, de algo realmente bem mais longo, que você possa reportar, por exemplo, a evolução, um tipo de timeline de como isso foi implementado, que impactos já foram observados, né, ao longo do tempo. Ou então, por exemplo, esse segundo artigo, que é mais voltado para uma experiência de monitoria, né, em um curso específico, com uma visão específica no caso dos monitores. E, por fim, um último artigo, que foi um jogo educacional, né, que foi proposto, né, para o apoio de ensino de metodologias. No artigo é descrito, além do jogo, né, um relato da experiência de uso desse jogo em uma disciplina, tá? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, a diferença entre o que a gente espera no artigo de relato de experiência em relação ao que a gente viu da trilha 1. E quaisquer dúvidas, vocês podem mandar e-mails ou para a professora Fabiane ou para mim. Obrigado, Whindersson. Próxima trilha. Oi, Adão, ainda não estão te ouvindo. Olá, Aí, estão agora sim. visualizando? Sim, sim. Tudo Sim. certo, Adão. Ok. Então, eu vou apresentar para vocês a trilha 3, né? Boa tarde a todos. Trilha sobre currículos. Quem vai apresentar essa trilha será... Tá trocando aí? Tela? Não, não trocou não, Adão. Agora E sim. agora? Sim, sim. Tá ok.
Então, quem vai apresentar a trilha 3 serão eu, né, Adão Carão Cambraia e Mônica Massa, que está aqui comigo, né? Eu vou apresentar inicialmente alguns critérios que definimos ainda no site do Educomp, que depois vocês podem rever lá, né? A Mônica vai trazer mais assim uma questão de sugestões em relação a possíveis temáticas que podem ser discutidas, né, na trilha de currículo. E no final também a gente vai trazer 3 artigos que a gente selecionou de eventos de educação em computação que podem exemplificar, tá? Então, aqui eu trouxe o recorte, né, do que os artigos de currículo da trilha 3 precisam discutir, né? E a gente vê que devem discutir currículos, cursos ou programas na área da computação, mas também podem incluir artigos de posicionamento, né? Devem descrever o contexto que motivou a iniciativa, seus fundamentos pedagógicos com explicações e análises de referenciais teóricos, o que foi necessário para implementá-la, seu potencial impacto e as recomendações para adoção por outros educadores. E os artigos de posicionamento devem trazer uma discussão proveitosa para a comunidade, né? Esse tópico aqui está disponível lá no site do Educomp. Então, em relação aos critérios dessa trilha, né, uma das questões que a gente traz como fundamentais é a inovação nos currículos. E entendemos que a inovação, né, ela está explicitada e aborda, verificar se a inovação está explicitada e aborda aspectos de educação em computação. Isso aí, primeira questão. Se está presente também a motivação para a construção desse currículo, se é abordada essa motivação, né? Em relação aos trabalhos relacionados nesse artigo, observar se tem presente as propostas de currículo utilizadas anteriormente a essa reformulação, vamos imaginar assim, tendo como base trazendo um conceito de inovação, por exemplo. Depois a Mônica vai trazer com mais propriedade, mas a ideia de fazer diferente algo que se faz, né? Essa mais ou menos é uma ideia de inovação. Então, as propostas de currículo anteriores e o que essa modificou. Utilizar trabalhos e documentos relevantes para essa análise, também é uma questão importante. Relacionar trabalhos prévios com a inovação proposta, se já existem outros trabalhos que discutem essa mesma proposta de inovação ou não. E de que maneira esse trabalho que está sendo escrito agora e discutido é diferente de trabalhos anteriores. Então, em relação aos trabalhos relacionados, a gente entende que essas são questões que precisam estar presentes no artigo de currículo. Em relação à análise do currículo, né? A ideia é de que maneira a inovação curricular aborda o problema ou a necessidade de modificação de um determinado currículo, né? Também indicadores de sucesso futuro, descrevendo no artigo quais as potencialidades da proposta analisada, aprimoramentos da proposta implementada, né? Quais são os possíveis aprimoramentos que poderiam ser feitos, possibilidades de usos em diferentes contextos, né? Se alguém lá numa escola quiser fazer uma atividade em relação a essa inovação é possível, ou na universidade, ou numa educação profissional. E dificuldades da implementação da inovação, aspectos importantes. Também alguns critérios de avaliação da trilha, né, que a gente pensou para o Educomp, já como era o ano passado, específico para cada trilha tem os seus critérios, né? Então, o primeiro critério é a aderência ao tema, abordar essa questão de currículo, que depois a Mônica vai definir um pouquinho melhor essas questões. A qualidade e organização textual, né?
em que contexto educacional está sendo abordada essa discussão, se existem fundamentos pedagógicos, quais os fundamentos pedagógicos, descrevê-los, né? Quais teorias do currículo podem estar presentes também nessa discussão, a contribuição e originalidade do artigo, design e construção, e o impacto, né, na comunidade de educação em computação. Além disso, quando a gente tiver nas avaliações, né, dos artigos, os revisores vão especificar a familiaridade com o tema também. A partir daqui, eu acho que a Mônica pode... E a gente vai fazendo aí um diálogo. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Então, bom. Então, vamos dar sequência aí à trilha 3 e falar um pouquinho sobre o que caracteriza um artigo sobre currículo. E aí, você passa mais uma... Isso, aí, Júlia. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o que caracteriza esses artigos de currículo, a gente foi buscar assim, algumas considerações sobre o currículo, porque é um conceito que não é um conceito fechado, existem várias abordagens, existem várias formas de se entender o currículo. Então, nós trouxemos aí três ilustrações disso, né? O primeiro diz que o currículo é um dispositivo responsável pelo processo de ensino e aprendizagem, inclusão dos estudos, no curso de graduação, compreende estratégias pedagógicas, organização de diferentes possibilidades de ensino e possíveis adaptações curriculares. Então, é uma definição mais tradicional do currículo, né? O segundo diz que o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, ele é parte de... É porque está na minha frente. Ah, já saiu agora. Ele é parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção, da visão de um grupo. Então, essa definição aí, ela já traz a questão a questão cultural do currículo, né? Que o currículo está imerso dentro da cultura, né? E o terceiro, que diz que mais do que um conjunto de competências que devem ser formadas, constitui-se de experiências significativas nas quais se constrói o fazer pedagógico. Então, essa terceira aí já está mais, uma coisa mais da experiência do indivíduo, né? Se o segundo está falando do grupo, né? O terceiro está focando o indivíduo. Então, só para a gente ter uma ideia de que, quando a gente fala de currículo, a gente tem várias abordagens e que todas elas são possíveis de serem trabalhadas no Educomp, tá? Então, é essa a ideia. Você passa para mim, Ana? Tá. E aí, então, nós listamos algumas sugestões. Dividimos em 3 tópicos. O primeiro, que fala sobre os currículos, propriamente ditos. Então, sugestões de temas, né? As bases epistemológicas do currículo, claro que sempre relacionando com a computação. Então, tudo que a gente falar sobre currículo, a gente está falando de currículo de computação, né? As concepções de currículo e os currículos de computação, as teorias de currículo e a sua aplicação nos currículos de computação, as categorias do conceito de currículo, oculto, manifesto, real, também dentro do contexto dos currículos de computação, uma análise histórica sobre o currículo de computação, os reflexos das mudanças de legislação. A gente tem as resoluções de 2015, de 2019, que afetam o ensino lá na ponta, e o reflexo disso nos currículos de computação, o que acontece, né? Então, isso também é abordado. As especificidades dos currículos em computação. O que um currículo de computação é diferente de um currículo de outras áreas do conhecimento, né? Os referenciais curriculares de computação, que a gente aí tem uma longa história, a SBC tem uma longa história aí de construção desses referenciais curriculares, desde lá
do início dos anos 2000, e estudos de casos sobre currículos de computação, né? Então, aplicação, né? Como é que aconteceu esse currículo, quais foram os problemas, as dificuldades. Bom, a outra sugestão, o outro grupo de sugestões, nós denominamos de inovações curriculares. Então, pensando em inovação, como o conceito de Maceto aqui embaixo, inovação na educação superior deve ser entendido como um conjunto de alterações que afetam pontos chaves e eixos constitutivos da organização do ensino universitário e são provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da educação superior. Então, pensando em inovação dentro desse conceito, né, que inovações curriculares a gente pode pensar, sugerir, né? Os fatores que impulsionaram que essas mudanças acontecessem, né? Revisões bibliográficas e revisões sistemáticas sobre as inovações curriculares, estudos de casos sobre essas inovações curriculares, quais os princípios que regeram a inovação curricular e a questão da multi, inter e transdisciplinaridade do currículo, que também a gente entende como uma inovação. E o terceiro grupo, que são as ideias subjacentes, né? Aí, as ideias que estão, que são subjacentes ao currículo. Então, o currículo, o entendimento do currículo como um organismo vivo, a gente tem diversos autores que falam, né, sobre isso, e como que isso se adequa, se vive esse currículo dentro da computação. Quais são as nossas dificuldades e as nossas facilidades em relação a esse entendimento do currículo como um organismo vivo. O currículo como um instrumento de religação de saberes. Então, a questão de você deixar de ter as caixinhas separadas, né, e ter uma religação entre os saberes que constroem o conhecimento, né? O currículo como norteador de práticas docentes, aí a gente junta aí, né, como é que o currículo pode sinalizar a necessidade de se pensar em determinadas práticas docentes, né? A formação continuada para professores como um dos princípios curriculares, né? Entender o currículo dentro de uma postura crítico-reflexiva, entender a flexibilidade, né, que se deve ter num currículo. Então, currículo de computação, ele é flexível, ele não é flexível, quanto que ele precisa ser flexível, né? E o perfil do egresso, como é que a gente desenha o currículo para chegar até aquele perfil do egresso que a gente deseja formar. Bom, então é isso. Essas são as sugestões que a gente entende que podem ajudar aí aqueles que estiverem interessados em submeter artigos para essa trilha. Adão, continue com os exemplos. Obrigada. Obrigado, Mônica. Como a gente viu aí, é bem amplo, né, as discussões que podem acontecer sobre currículo. Entendemos que esse espaço ele é importante para que a comunidade de educação e computação ocupe. Nós selecionamos aqui apenas 3 trabalhos que vou falar rapidamente, que abordam a questão de currículos, né? Mas existem outros que circulam aí na comunidade que a gente poderia ter selecionado. Inclusive, a gente está fazendo um texto aí com a Mônica, onde a gente já selecionou 18 trabalhos e desses pegamos 3 para trazer aqui. Então, depois vocês podem olhar com mais calma, né, esses artigos que aparecem aqui, mas o primeiro aqui, uma abordagem para a orquestração do conhecimento, deixa eu mudar aqui porque eu não estou enxergando a orquestração do conhecimento como suporte ao planejamento curricular em ciência da computação, né? O autor aqui ele usa o termo orquestração do conhecimento como um sinônimo de interdisciplinaridade, né? E ele faz uma métrica das disciplinas antes de organizar o PPC do curso, de forma a construir um PPC mais interdisciplinar, né? E aí ele vai discutindo isso, vai mostrando como que ele fez esse processo e tal. O segundo texto, a gente trouxe do EI 2014,
é uma proposta de flexibilização curricular do curso de Sistemas de Informação ofertado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? E é bem interessante esse texto, vale a pena a gente dar uma olhada, mas ela faz uma proposta onde o currículo ele inicia com um módulo geral, onde todos vão poder construir, e depois os alunos podem ir optando por diferentes trajetórias dentro do currículo, né? Então, ela conta esse processo de flexibilização curricular que aconteceu lá na Universidade Tecnológica do Paraná. E o último aqui, sistematização da elaboração da matriz curricular de um curso de sistemas de informação, a metodologia dos perfis, né? O autor define alguns perfis necessários para a constituição do egresso do curso de computação, e a partir desses perfis que foram definidos com pesquisas na comunidade, etc., ele define alguns módulos para dar conta dessa formação desse sujeito. Então, são 3 exemplos aqui que abordam a questão curricular. Poderíamos trazer muitos outros, como a Mônica trouxe ali, ventilou várias ideias, né? E é isso que nós tínhamos, então, para apresentar da trilha de currículo. Espero ter ajudado também a esclarecer a proposta dessa trilha. Obrigado. Legal, obrigado, Adão. Próxima trilha. Obrigado, Mônica, também, desculpa. Acho que eu estava muda aqui, deixa eu começar a apresentar novamente, gente. Só um pouquinho aqui. Está aparecendo agora? Sim, Ellen, tá ok. Então tá bom, desculpa pela demora aí. Bom, a gente vai falar da trilha 4, então, recursos e ambientes educacionais. Essa trilha é coordenada por mim, ela é Francine Barbosa, aqui do ICMC USP, e pela professora Araceli Fassbinder, do IF Sul de Minas. O que a gente espera de um artigo na trilha de recursos e ambientes educacionais? Bom, a estrutura geral do artigo, ela tem essas 4 partes principais, tá? O inicial, que é o contexto, né, do recurso, do ambiente, no ensino de computação, e aí a ideia é que seja dada a motivação para esse recurso, para esse ambiente, e os objetivos, né, para a sua construção e para o seu uso. Depois a gente vai para uma parte de conteúdo em si e dos fundamentos teóricos nos quais esse ambiente, né, e esse recurso está baseado. Depois a gente entra na parte do recurso em si para apresentar os principais componentes do recurso do ambiente e alguns cenários de uso quando isso fizer sentido, no caso do ambiente, mesmo dependendo do tipo de recurso, tá? E no final, uma comparação em relação a trabalhos similares, né, aos recursos e a ambientes já existentes, em relação ao que está sendo proposto, e aí ressaltando a contribuição do trabalho em si, certo? Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui é que é importante, num artigo submetido para a trilha 4,
que o autor deixe muito claro o que é esse artefato, né? Então, do que se trata o seu recurso, esse recurso educacional, esse ambiente educacional, qual é o objetivo em si, quais são os principais elementos, componentes desse recurso ou ambiente, quais as teorias nas quais esse recurso e ambiente está fundamentado, é importante que haja uma fundamentação em teorias da aprendizagem, certo? Como que esse recurso ou ambiente pode ser utilizado na educação em computação, e aqui é importante sempre a aderência, né? Daqui a pouco a gente retoma esse tema, mas a aderência em termos de educação em computação, o recurso e o ambiente tem que estar focado nisso, isso é muito importante. E como se posiciona o trabalho, né, sendo submetido em relação ao que já existe, o que já foi proposto. Aqui sempre é importante que fique muito claro as contribuições do trabalho e também as limitações, os pontos que ainda requerem mais atenção, mais pesquisa, mais desenvolvimento em relação a esses recursos e ambientes. Bom, mas um ponto que acho bastante importante que fique claro aqui nessa trilha é sobre o que são esses recursos didáticos, o que são os ambientes. Primeiro, em relação aos recursos didáticos, né, a gente está falando aí em qualquer nível de educação, seja formal ou não formal, seja ensino básico, seja ensino superior, profissionalizante, enfim, mas tem que estar voltado ao ensino de computação, certo? Bom, o que poderia ser um recurso didático? É muito abrangente isso, tá? Então, a gente pode considerar livros e textos didáticos podem ser vistos como recursos didáticos, planos de aula, softwares e aplicativos de celular educacionais que tenham viés educacional e aí para ensino de computação, jogos sérios, jogos educativos, vídeos, animações, áudios, podcasts, por exemplo, e imagens em geral. Isso também pode ser considerado um recurso didático. E cursos completos, aí considerando, por exemplo, a gente pode pensar num curso mais tradicional ou então num curso do tipo MOOCs, certo? Entre várias outras opções que a gente tem. Como eu comentei aqui, é bastante abrangente o conceito de recurso didático, tá? Em geral, eles possuem um roteiro didático associado aí, certo? Um ponto importante para a gente destacar aqui também é que esse recurso didático ele pode ser fechado, né, numa ideia mais tradicional, um recurso proprietário, ou então um recurso aberto, na linha de um recurso educacional aberto. No caso desse recurso ser aberto, então é importante que também seja colocado aí o tipo de licença que está associado ao recurso, certo? Bom, em termos de ambientes e plataformas, novamente, qualquer nível de educação formal ou não formal, sempre voltado ao ensino de computação, certo? E aí a gente também tem aí várias opções, tipos de ambientes e plataformas, a gente pode considerar IDE, simuladores, interpretadores, compiladores, kits de hardware, pensando em robótica também, tá? E em outras aplicações aí com hardware, dispositivos eletrônicos, entre várias outras opções voltadas aí para o ensino de computação, utilizando ambientes específicos ou plataformas. Mais uma vez, pode ser algo que é proprietário ou pode ser algo que seja aberto. No caso de ser aberto, sempre colocar a licença aí que está atrelada a esse ambiente plataforma. Ok? Bom, critérios de avaliação da trilha. É importante a gente destacar aqui, o primeiro ponto que eu já estou repetindo bastante é a aderência, né? Então, esses recursos didáticos ou ambientes têm que ser voltados para a educação em computação. Então, se eles tratarem de outra coisa, de outro tópico que não seja computação, eles já ferem esse primeiro critério, certo? A contribuição, então, o potencial de impacto na educação em computação, é importante deixar muito claro qual é o diferencial, o ponto alto, em que sentido ele avança em termos de pesquisa e aplicação no contexto de ensino em computação, certo?
A questão da apresentação, né, como o artigo está estruturado e é apresentado em termos de motivação, objetivos, conteúdos, os componentes e as telas daquele recurso, daquele ambiente, daquela plataforma e os cenários de uso, certo? Então, aqui é importante que se olhe com cuidado a questão da estruturação da apresentação, pensando nesses itens. Outro critério importante são os similares, né? Então, os trabalhos relacionados aí, e fazendo uma comparação do trabalho proposto, do recurso ou do ambiente plataforma que foi desenvolvido em relação ao que já existe, certo? É importante esse comparativo, mostrando diferenciais, mostrando os pontos altos, as vantagens do que está sendo proposto e as limitações que tem que ser trabalhado, certo? Outro critério são os fundamentos teóricos e ou pedagógicos, então as teorias de aprendizagem que fundamentam a construção e o uso desses recursos, ambientes e plataformas. Aqui também é um ponto muito importante, estar embasado em teorias de aprendizagem, certo? E devidamente referenciadas. A questão da replicabilidade, então, o quanto esse recurso, esse ambiente, essa plataforma podem ser reutilizados, né? Utilizados novamente por terceiros. Então, alguém que vai ler o seu artigo e vai se interessar pelo recurso, pelo ambiente, plataforma que você está descrevendo aí, e se ele quiser utilizar, como que ele vai ter acesso a isso, como que ele vai poder utilizar isso. Então, deixar isso claro no seu trabalho também, e isso vai ser um critério de avaliação importante também, esse aspecto de replicabilidade, certo? E o último requisito aqui, critério, né, que a gente tem para avaliar, é a qualidade e a organização textual. Então, ao máximo aí, né, evitar os erros ortográficos, gramaticais, organizar bem o texto, a qualidade das imagens, das figuras, das tabelas aí que são colocadas, seguir o template que está sendo passado, usar as referências adequadamente. Então, são todos aspectos importantes aí para a qualidade final desse trabalho que está sendo proposto, certo? Bom, um checklist pré-submissão, então você está com o seu artigo pronto, dá uma olhada aí se você está atendendo tudo isso, tá? Esse artefato é de interesse da comunidade EduComp, então esse recurso, esse ambiente, essa plataforma vão ser de interesse para o leitor aqui, para o público-alvo do EduComp. Ele está fundamentado, está embasado, né, em fundamentos teóricos, pedagógicos, de novo a teoria de aprendizagem por trás aí do desenvolvimento desse recurso, ambiente ou plataforma. Os seus componentes e formas de uso estão bem descritos e ilustrados. É importante que fique claro, então, do que se trata esse recurso, esse ambiente, essa plataforma, seja o mais didático possível na explicação desse seu recurso, certo? É feita uma diferenciação dos artefatos já existentes, trabalhos relacionados, é isso que a gente quer que vocês mostrem, né? Veja se você fez um comparativo aí do que você está propondo com o que já existe. E o último item aqui, se são apresentadas possíveis contribuições e também as limitações, certo? Então, deixar bem claro em que sentido o seu artefato contribui, avança no estado da arte, e o que tem que ser melhorado ainda, o que precisa ser melhor trabalhado em trabalhos futuros, ok? Bom, eu acho que é isso, os principais aspectos aí da trilha 4. Tem aqui os nossos contatos, tanto o meu como da professora Araceli, e a gente espera que vocês submetam trabalhos aí para a trilha 4 de recursos educacionais, ambientes e plataformas. Obrigada. Obrigado, Ellen. Passar a palavra agora para a professora Tassiana, da trilha 5, e o André, Não, né? sou eu, Você, né, André? Começo, Rodrigo. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Estão vendo aí, né? Tudo certo, então, André. deixa eu passar aqui.
responsáveis por essa trilha 5 de ensaios. Aliás, antes de eu começar aqui, o slide que o Rodrigo mostrou, que aparecia assim, artigos de pesquisa e ensaios, se deve ao fato de que no ano passado essas duas trilhas eram uma só, né? E agora nós decidimos fazer uma bifurcação. Então a trilha 5 de ensaios é um offshoot, né? Uma filhote da trilha 1. Responsáveis por essa coordenação são a Tassiana, que é a chair, né? Que é da Federal Rural de Pernambuco, e eu, que sou do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que sou co-chair, né? Então, vamos lá. É importante a gente deixar mais claro possível o que a gente está esperando receber nessa trilha, porque ela é uma trilha nova, né? Então, o que caracteriza um ensaio? Muitas vezes as pessoas têm especialmente em áreas ligadas às ciências exatas e tradicionalmente ligadas à tecnologia, a ideia de que o ensaio é uma espécie de exercício de livre pensamento, descompromissado e informal, e não é nada disso, tá, gente? Então, a gente queria deixar claro que um ensaio ele precisa ser original, ele precisa ter, ele precisa trazer alguma coisa do ponto de vista conceitual que seja inovadora, mas ele precisa ser profundo também, ele precisa ser sólido, ele precisa ter uma densidade, tá? E qual é a razão de ser dos ensaios? Talvez muita gente não tenha isso muito presente. Acontece que as áreas de pesquisa, elas são seres vivos, né? Elas se movimentam, elas mudam, elas crescem e tal. E o que acontece é que os ensaios são o momento em que autores resolvem sacudir um pouco a roseira, certo? E propor novos caminhos para os trabalhos de pesquisa que virão. Então, assim, todo o trabalho de pesquisa que existe hoje, ele é fruto de alguém que teve uma ideia que no começo até pareceu bizarra ou diferente e que depois se transformou em algo que é normal, vamos dizer assim. Tá? Bom, o que interessa no ensaio? O que a gente quer ver no ensaio? Vamos lá. Os ensaios podem se situar no lugar onde nascem as palavras-chave e os tópicos de interesse. Então, não quer dizer que você vai inventar uma palavra-chave necessariamente ou um tópico de interesse novo, mas você pode se juntar a outros que estão fazendo isso já em algum lugar, né? Ou, sei lá, você pode discutir uma variação num tema nova que pode ser interessante, né? Você pode também fazer a genealogia de uma questão, ou seja, fazer a sua história, encontrar as suas origens, as suas razões de ser, fazer uma revisão do seu caminho. Se há um esgotamento, você pode diagnosticar. Olha, a questão X já deu o que tinha que dar, talvez seja o caso de a gente repaginar ela, enfim, né? E isso significa que todos os tópicos de interesse do campo da educação em computação estão valendo, inclusive algumas coisas que não estão listadas necessariamente nos tópicos de interesse atuais. Então, você pode trabalhar dentro desse campo de trazer coisas que não estão necessariamente ali, tá? Mas isso não quer dizer que o ensaio vem da cabeça de quem o escreveu. O ensaio precisa levar em consideração a literatura que o precede.
porque senão ele não dialoga com o pensamento coletivo. Tá? Muito menos tomar essa literatura de maneira precipitada ou assistemática. Um ensaio, muitas vezes, precisa ser mais rigoroso do que um artigo de pesquisa, ou do que enfim, né, um relato de experiência, coisa que faz. Porque ele precisa construir a sua argumentação com muita solidez. Tá? Mesmo quando a gente faz um sobrevoo de uma questão, ou quando a gente faz uma desconstrução de uma abordagem, né, é preciso reconhecer o caminho percorrido pela comunidade, é preciso homenagear os autores que traçaram esse caminho antes de você. Ok? E quais são as qualidades que um ensaio deve ter, que se espera que ele tenha da melhor maneira possível? Tá? Então, assim, o trabalho conceitual, cuidadoso. Tá? Ou seja, mais do que escrever bem, você tem que escrever de maneira conceitualmente rigorosa. Ou seja, um ensaio precisa ser um documento maduro. É um documento que tem que ter uma certa maturidade implícita nele. A gente pode ser que um pesquisador iniciante escreva um ensaio? Pode, claro que pode. Mas mesmo um iniciante vai estar expressando no ensaio a sua maturidade. É um espírito velho, mesmo sendo uma pessoa nova. Ok? Se você vai trazer um enfoque alternativo, você tem que ser preciso. A pessoa tem que entender o que você está falando. Ok? Você não pode esperar que o leitor adivinhe de onde vem o seu processo de elaboração. Tem que ser preciso, tem que ser uma coisa que você leia. Pode até não ser fácil de ler, mas você lê, você entende. Né? Outra coisa, se você vai fazer a crítica de uma concepção conhecida, você tem que respeitar o legado dessa concepção e ser fiel no modo como você a retrata. Certo? Se você vai fazer uma crítica de uma concepção conhecida, você precisa mostrar que você entende muito bem o que essa concepção é, de onde ela veio, por que ela existe, de maneira respeitosa. Mesmo que você vá fazer um exercício de crítica, né? de contestação de alguma coisa, de proposição de alguma coisa diferente. Né? E é importante, é muito desejável que um ensaio seja fértil, ou seja, que o leitor do ensaio seja convidado a pensar coisas novas e descobrir um novo caminho de pesquisa. Né? Você lê um paper, que é um ensaio, você diz, nossa, que interessante. Em muitas pessoas pode acontecer. Eu fiquei com vontade de ir nessa direção, quem sabe. Né? Ok? E agora eu vou passar então a palavra para a Tassiana, que vai continuar a partir daqui. Boa tarde, gente. Okay? Obrigada, André. De nada. Pode passar. Então, gente, só complementando um pouco assim, né, todas essas reflexões que André trouxe sobre o que é que caracteriza um ensaio, ou o que é que se espera dele, né? Trazendo aqui alguns pontos um pouco mais práticos, digamos assim, na hora da redação, né? É importante, então, que tenha toda essa crítica, né, ou essa reflexão, crítica no sentido construtivo, claro, a partir da análise de um contexto. Né? Então, no ensaio, a pessoa autora pode criticar ou refletir, né, sobre esse contexto, com o objetivo de motivar uma discussão, engajar os leitores nessa discussão, né, fazer as pessoas refletirem sobre aquele tema,
Então, um ensaio muitas vezes traz muito mais perguntas do que respostas, né? Pontos de provocação, muito mais do que fatos, né? Então, é um elemento muito característico do ensaio, essa reflexão da pessoa autora, mas também essa busca do engajamento da comunidade acerca daquele tema que está sendo discutido, né? Que não seja só uma questão individual ali daquela pessoa, mas que seja um lançamento, né, da comunidade, uma abertura dessa discussão, uma provocação, um convite à reflexão em torno daquele tema. Além disso, essa discussão, essa reflexão, ela geralmente está embasada numa tese. Então, para escrever o ensaio, a pessoa ela já tinha feito ali sua própria reflexão e tinha criado uma tese sobre aquele assunto, sobre aquele contexto que ela quer compartilhar, né? Então, essa tese é enunciada na introdução do ensaio, né, para depois ser aprofundada, ser discutida. Essa discussão é feita a partir da argumentação, né? Então, a pessoa autora, ela sabe muito bem o que ela quer dizer e por que ela quer dizer. E para dizer isso de uma forma fundamentada, né, ela precisa argumentar com base nas referências teóricas, com base na literatura, não é simplesmente uma exposição de suas ideias sem referenciar, né, todo o trabalho que já foi feito anteriormente, muito pelo contrário. A argumentação precisa estar muito bem embasada, né? E, como o André falou, reconhecendo as teorias que estão postas ou que vieram antes, né? E fazendo essa contribuição para que as teorias avancem também, quem sabe. Então, existe o apontamento de comparações, né? Mas principalmente a provocação de reflexões, né? Como a gente falou antes. Então, essa escrita argumentativa, ela também colabora para engajar os leitores nessa reflexão. Pode passar, André. Então, essa argumentação precisa ser organizada, tá? Cuidado para não deixar uma coisa muito, muito caótica. Então, assim, tentar, como o André falou antes, a organização é fundamental para que o leitor compreenda onde você quer chegar, né? Qual é a sua tese. Então, escreva o artigo de uma maneira em que os argumentos apoiem-se uns nos outros, né, e levem à construção desse argumento principal. E, para isso, as transições entre os argumentos, né, precisam ser claras. Eu me lembro muito de um comentário que uma vez meu co-orientador de mestrado fez, que quando você escreve uma dissertação, e aí eu trago aqui para o conceito de ensaio, é como se você estivesse levando uma pessoa, segurando ela pelo nariz. Então, o nariz, é difícil você segurar uma pessoa pelo nariz para conduzi-la. Então, qualquer movimento brusco, você vai perder a pessoa, porque você vai saltar o nariz da pessoa, né? Então, eu sempre mantive isso em mente, assim, né? Eu estou levando o leitor pelo nariz. Se eu fizer uma mudança muito brusca, eu vou perder esse leitor, né? Trazer evidências. Então, é interessante mostrar exemplos concretos que sustentam esses argumentos, que sustentam essas ideias gerais que estão apresentadas no ensaio, né? E fornecendo a fonte disso, né? Citando a literatura e por que aquela evidência é significativa, né? Tem uma significância para o argumento central, né? Então, sustentar os seus argumentos também em evidências. A consistência, né? Então, as conclusões, né, que suportam a sua tese devem ser derivadas de toda essa argumentação que você vai apresentando ao longo do artigo, sustentada pelas evidências, né? Culminam aí no final, no que é que você conclui de tudo isso, que, como eu disse antes, não necessariamente são respostas, né? Podem ser perguntas que você, né, conclui, ou lacunas que você identificou naquele tema. E a apresentação, né, que vale para todo tipo de artigo, né? É importante a gente atentar para um artigo bem apresentado, né, numa linguagem apropriada também. Pode passar, André. Como ensaios são ainda artigos que não são muito populares, digamos assim, né? Talvez as pessoas pensem que são difíceis de serem escritos,
Então, a trilha acaba não recebendo muitas submissões, não só no EduComp, em outros congressos também, mas mesmo assim a gente quis separar a trilha de ensaios dos artigos de pesquisa para dar essa identidade mais forte aos ensaios, né? Porque muitas vezes quando os ensaios são colocados junto com os artigos de pesquisa, isso gera uma confusão no processo de revisão, né? De que critérios utilizar para avaliar um ensaio. Você está ali na trilha de pesquisa que é muito forte, muito dominante, e aí você acaba aplicando os mesmos critérios para os ensaios e acaba gerando um mal-entendido ali no que se espera de um ensaio, como avaliar um ensaio. Além do que, a gente acha que ensaios são realmente artigos muito interessantes para a comunidade, né? Nesse sentido da reflexão e de avançar as discussões na área, né? Muitas vezes de campos ainda não muito consolidados ou até inexistentes, né? De repente você lança um ensaio aí com um novo tema que ninguém ainda está discutindo, né? E aí é importante também a gente mostrar alguns exemplos do que seria um ensaio, né? Para as pessoas poderem acessar esse tipo de artigo e terem uma ideia, né, um pouco mais concreta de como é que na prática, no final de tudo isso, afinal, qual é a cara de um ensaio, né? E aí a gente colocou 3 sugestões aí para vocês, caso queiram consultar, né, estão disponíveis na internet. O primeiro artigo, Entre Patinho Feio e Bela Adormecida, em busca do sentido de uma licenciatura em computação. Eu, particularmente, adoro o título desse artigo, sempre me chamou muita atenção. E, nesse artigo, André discute justamente essa identidade dos cursos de licenciatura em computação, né, o objetivo, o sentido, e ele faz toda essa reflexão trazendo dados sobre os cursos, trazendo um histórico dos cursos, trazendo os objetivos, as propostas desses cursos, e aí ele discute, né, todas essas questões relacionadas à licenciatura em computação e joga essas provocações para a comunidade. André, você quer complementar, sendo você o autor do artigo? Peraí, deixa eu dizer. Não, então, esse é um artigo que enfim, só acrescentar, né, que a razão de ser desse artigo é que eu, naquela época, enfim, tinha saído de uma instituição, entrado na outra, e eu estava tentando justamente entender o que é a licenciatura em computação, afinal de contas, e eu encontrei uma pérola quando eu fui estudar os dados do censo da educação superior. E eu descobri que a licenciatura em computação estava agrupada junto com a música e com a educação física e com a licenciatura em economia doméstica. Entendeu? Não junto com ciências, matemática e tal. E aí eu comecei a elaborar essa argumentação. Então, às vezes, é uma coisa que é um incômodo que você percebe e aí você resolve transformar aquele incômodo numa argumentação. É isso. Obrigada. A pesquisadora Janet Wing, né, que se tornou muito famosa na área de pensamento computacional, e aí o trabalho dela é justamente sobre o tema, né? Em 2006 ela lançou aquele artigo inicial em que ela se posicionou, né? O ensaio tem muito isso também do autor se posicionar na comunidade sobre algum tópico, né? E ela se posicionou sobre o pensamento computacional e a partir desse posicionamento dela houve uma explosão, né, da área, em uma retomada, não só do pensamento computacional, como da questão da programação e da computação na educação básica. Então, o trabalho de Wing acabou sendo esse gatilho, né, digamos assim, para retomar um tema que vinha adormecido, né, desde lá os trabalhos de Papert e Solomon desde os anos 60. E aí a gente achou interessante também trazer
esse trabalho de Weng aí como exemplo, né? Muitas vezes também são colocados em outros fóruns como artigos de opinião ou artigos de posição, position papers. Né? Isso deixa eu Pode só falar, te André. interromper. Acho interessante dizer assim, ensaio é opinião, pode ser, pode não ser. Tomada de posição, geralmente sim, mas assim, ele pode ser uma resposta, entendeu? Não precisa ser, enfim, né? Pode ser tomada de posição. A tomada de posição pode acontecer em tudo que é lugar, né? Ensaios também, mas não é necessariamente isso. Perfeito. Legal. E, por fim, esse artigo de minha autoria, que foi publicado na edição passada do EduComp, tá? Também sobre pensamento computacional, relacionando com a formação de professores no Brasil. Então, surgiu também de uma inquietação minha, né, de uma inquietação enquanto docente, enquanto pesquisadora na área de computação e educação, educação e computação, e essas inquietações foram, né, sempre ali martelando na minha cabeça, até que eu resolvi, estou sentindo a necessidade de compartilhar isso com a comunidade, né, de trocar opiniões sobre esse tema, né, sobre o tanto que se fala de pensamento computacional na educação básica sem haver uma correspondência igualmente importante em termos de representatividade na comunidade, sobre como estamos formando professores que possam atender essa demanda. Né? Então, é isso. A gente convida a todos os interessados a submeterem seus ensaios. Né? Acreditamos que pode ser um desafio, mas é um desafio muito interessante. E se tiverem dúvidas ainda, né, sobre o que é ou não um ensaio, sobre se seu tema é adequado ou não, né, a gente está à disposição para trocar uma ideia com vocês. Obrigada. Eu André queria e Tassiana, acrescentar só adicionar, a Mirella fez uma pergunta, não sei se vocês já querem abordar ela agora. Não, deixa eu ver aqui. Eu posso fazer elas para vocês, não tem problema não. Tá, Qual a faça. diferença entre um ensaio e uma revisão sistemática da literatura? Excelente pergunta. Você quer falar, Tassiana? Pode falar, André. Não, então, uma revisão sistemática da literatura pode ser um elemento de um ensaio. Muitos artigos de survey, de revisão sistemática, são ensaios, inclusive. A diferença é sutil às vezes, entendeu? Mas uma revisão sistemática de literatura tem vários usos. Você pode fazer uma revisão sistemática de literatura para fazer, por exemplo, a diferença, para situar a sua pesquisa no campo, né? Mas não necessariamente isso precisa ser um ensaio. O ensaio precisa trazer alguma coisa que bote a pulga atrás da orelha do leitor. Ele precisa ter esse elemento de inquietação. Tá? Eu não sei se isso responde. Essa é a minha visão, pelo menos. Não sei se também tá o certo. ensaio não precisa ter um método rigoroso, sistemático. Exato. Né? Não existe essa exigência. Né? Pode ser uma argumentação mais livre, né? Pode ser baseado numa revisão narrativa de literatura também. Né? Esdras está falando ali, o ensaio não precisa ser sistemático. Ele não precisa ele não precisa tomar a área da qual você está fazendo a revisão como uma coisa que está definida, que está esclarecida. E pronto, acabou. Ele pode fazer a revisão já colocando né, fazendo as suas ressalvas. Olha, isso aqui é questionável por isso, por aquilo, por exemplo. E eu acho também que a revisão tem um objetivo maior, talvez, de encontrar respostas, né? Inclusive respostas às questões de pesquisa, enquanto que o ensaio não necessariamente está procurando respostas. Sim. Né? Você ia falar alguma coisa, André? Sim. Não, eu só queria dizer que depois disso tudo dito, as pessoas talvez estejam assustadas, assim, nossa, é super difícil fazer um ensaio. Não é assim, ó, a minha sugestão é, na dúvida, você está com vontade, você tem alguma coisa, uma reflexão, faz e manda, né? O pior que pode acontecer é você aprender alguma coisa no processo e nós também ao ler o seu trabalho. Então, assim, não hesite em mandar, fica à vontade, dá tudo certo, e aí se bobear, você tem um artigo publicado.
É isso. Ok, Rodrigo? Vou parar aqui de... Ótimo, Tá tudo bom? certo. Obrigado, André. Obrigado, Tassiana. Pessoal, então, antes de abrir para a gente falar um pouquinho sobre o Manual do Avaliador, a gente já está um pouco adiantado na hora, mas a gente ainda tem um tempo. Eu queria abrir para os participantes, se vocês têm algumas dúvidas a respeito do EduComp ou das trilhas. Quero abrir para vocês todos falarem, fazerem comentários para os coordenadores de trilha ou sobre o evento em geral. Fique à vontade. A gente está... poucas pessoas aqui, entre amigos, podem ficar à vontade. Natália, ótima pergunta, né? A gente não está usando o nome consórcio doutoral nesse momento, porque ele não vai ser muito bem um consórcio doutoral nesse momento, né? Então, esse workshop de teses e dissertações vai ser um meio termo, tá? A gente ainda está buscando fechar como que vai ser essa dinâmica, tá? Mas, assim, eu já adianto que ele vai funcionar entre um consórcio doutoral ou entre um pouco, assim, do concurso de teses, né? Então, a gente vai querer pegar trabalhos que estão, talvez não tão avançados, mas tem um pouquinho mais do que apenas uma ideia, né? A gente não quer pegar, por exemplo, igual no concurso de tese, que o trabalho já está praticamente pronto ou já está pronto só para apresentar, né? A gente quer que a gente pretende selecionar trabalhos onde a gente tem a oportunidade de contribuir, né? Então, vai ter um conjunto de tutores, né? Onde vai apresentar um feedback para o seu trabalho, a gente vai ter algumas palestras, exposições, onde a gente vai falar um pouco sobre pesquisa na área, alguns temas de metodologia e etc., mas, sobretudo, que a gente tenha tempo para conversar com os alunos que vão participar com eles, né? Sobre o estágio que está na sua pesquisa. Talvez você esteja no estágio de ideação e você queira falar um pouquinho mais sobre qual é o caminho que você vai tomar durante essa pesquisa, ou se você está na parte de análise ou na parte de seleção de métodos. Então, a gente vai montar um time assim, bem diverso, né, que vai atuar dentro dessa tutoria. Vai ser quase como um consórcio doutoral, mas não exatamente, tá? Mas a gente, assim que a gente tiver assim, fechado o cronograma, a gente ainda está ajeitando os últimos detalhes, a gente vai soltar todos esses detalhes para vocês, mas a ideia básica é isso, né? Vai ser vocês vão ter oportunidade de mostrar o trabalho de vocês brevemente, não tão longo quanto num concurso. Vocês vão ter feedback como vocês estivessem no consórcio doutoral, mas vocês também vão ter oportunidade de apresentar o trabalho de vocês no palco principal do EduComp, né? A gente quer que a gente reserve alguns minutos, ou 1 minuto, coisa rápida, assim, 2 minutos para cada participante, que vocês exponham já a ideia do projeto de vocês, né? Para todos os participantes, e depois a gente vai criar um espaço também onde as pessoas possam ir conversar com vocês lá dentro do EduComp. Essa é a ideia geral do workshop por enquanto, tá bom? Esas, você está convidado para o workshop, em todos, claro, ok? Legal. Mais dúvidas, gente? Comentários? Fique à vontade de colocar no chat. Então, vou só compartilhar, tá, gente? O que a gente vai colocar aqui agora como sendo o nosso... Onde está minha tela? Aqui, tá? O nosso guia para os revisores, tá? Então, não vou passar o guia em todo, mas só para vocês terem uma ideia, né, daquilo que a gente falou, cristaliza muito o que todas as trilhas apresentaram aqui, né? Então, para ter um documento bem claro, transparente, do que se espera do artigo do EduComp. Claro que, como vocês viram, algumas trilhas têm uma nuance um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala aqui sobre um tópico, um dos critérios de avaliação, e aqui vocês têm outras informações sobre o Desk Reject, a submissão, como vai funcionar o bidding, né, dos revisores, etc. Mas, por exemplo, principalmente para quem está submetendo um artigo, né, aqui a gente tem uma ideia bem clara que quando a gente fala trabalhos relacionados, o que são trabalhos relacionados? O que a gente espera que vocês façam? E aqui vocês têm um critério bem claro, né, do que os revisores farão ou não farão, né, no julgamento ou na avaliação
dos artigos de vocês, né? Então, coisas que eles não devem criticar o artigo, coisas que eles devem criticar o artigo durante a avaliação. Então, a gente espera que isso traga mais clareza, tanto para o processo de avaliação, mas para quem também está escrevendo um artigo, fala, olha, será que eu estou me adequando, né, a esses valores, essa filosofia do EduComp? Isso vai estar disponível no site, ok? Vocês podem baixar, tá? Então, por exemplo, ai meu Deus, será que eles não vão valorar métodos qualitativos, o EduComp é só quant, etc. Não, a gente tem bem claro aqui, né, o que os avaliadores devem ou não, como você discute, por exemplo, quando a gente fala ali com consistência e coerência, que é um dos elementos que a gente vai avaliar os artigos de vocês. O que a gente quer dizer com isso, né? O que os avaliadores não devem, por exemplo, criticar os artigos de vocês e no que eles devem criticar. Então, isso vai estar disponível para toda, né, a comunidade, a gente vai disponibilizar lá na página, tem as datas de submissão, etc, etc. Então, eu recomendo todo mundo que está submetendo um artigo para o EduComp que leia esses critérios com atenção, que eu tenho certeza que também vai melhorar bastante a qualidade dos artigos, e vocês, de certa forma, já fazem um checklist, né? Como o pessoal colocou aí. Será que eu estou atendendo esses critérios? A gente quer ver que vocês tenham sucesso, né, nessa avaliação, e a gente espera que esses nossos critérios de avaliação também acabem refletindo em melhores artigos, um evento melhor e uma comunidade mais madura. Ok? Obrigado, Mirella. Pessoal, no momento é isso. Se vocês quiserem fazer comentários, tiverem dúvidas, podem pronunciar. Se não, aí a gente encerra por aqui. E para aqueles que não conseguiram ver essa transmissão online, né, vai ficar disponível no canal do EduComp, no Facebook. E, de novo, vocês podem entrar em contato. Na página tem o contato de todos os coordenadores de todas as trilhas. E a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Se não temos mais dúvidas, é isso, gente. Coordenadores de trilha, obrigado por terem comparecido. Obrigado ao público que estava prestigiando a gente. Esperamos a submissão de vocês. Lembrando, dia 17 de outubro, hard deadline para os resumos, 24, deadline para a submissão final. Abraço. Beleza, obrigado, tchau. Tchau, tchau, gente.